Muito bem, pessoal, voltamos então com o nosso segundo vídeo de hoje, dando sequência ao estudo das sociedades contratuais. Nós falaremos agora um pouquinho sobre a sociedade em comandita simples. No primeiro vídeo, nós fizemos uma breve retomada da questão da classificação das sociedades, do quadro geral, da divisão das responsabilidades e falamos da sociedade de nome coletivo. Nesse segundo vídeo, então, nós passamos à segunda espécie de sociedade contratual nessa ordem do código e nessa ordem didática que a gente está utilizando. Nós vimos que a sociedade de nome coletivo tem como característica a ilimitação da responsabilidade dos seus sócios. Isso, obviamente, gerou uma série de transtornos, uma série de questões de afetação pessoal dos sócios durante a evolução dessa estrutura de sociedade. Óbvio que, como eu disse, no início certamente esse nome não era o nome utilizado. Mas com o desenvolver dos tempos e das estruturas da sociedade, essas afetações do patrimônio pessoal passou a deixar muitas pessoas em insegurança, em certa instabilidade jurídica, porque de um momento para o outro, por questões externas, o patrimônio daquela família renomada, aquela família rica, todo se deteriorava e, entre aspas, como garantia de uma atividade social, de uma atividade comercial frustrada, e isso acabava gerando repercussões extremamente negativas no âmbito da família, e havia obviamente essa questão não só econômica, mas também familiar desses grupos. E por isso algumas atividades passaram basicamente no direito português, 2 séculos depois, século XVIII aproximadamente, a pensar em uma certa proteção do patrimônio de quem se aventurasse numa atividade comercial. Por isso, nasce a segunda estrutura de sociedade empresarial, chamada sociedade em comandita simples. Essa sociedade também é uma sociedade contratual, como nós já vimos, mas ela tem algumas características importantes. Bom, a primeira delas é exatamente essa preocupação com a questão da preservação do patrimônio dos sócios. Obviamente, não de todos os sócios. A primeira ideia que se teve diante dessa preocupação de afetação pessoal foi tentar preservar alguns sócios, algumas figuras de sócios. E é exatamente aí que nasce a primeira característica fundamental da sociedade em comandita simples. A sociedade em comandita simples é marcada pela presença de 2 categorias de sócios, de 2 classes de sócios. Essas classes, essas 2 categorias, são distintas entre si, embora estejam todos incluídos no mesmo contrato. Todos eles ajustam suas vontades e, entre aspas, escolhem as suas posições dentro de cada uma dessas linhas da sociedade em comandita simples. Como assim, Fred? Bom, se a ideia dessa sociedade era, entre aspas, dar uma certa segurança patrimonial aos sócios, isso nasce através da seguinte distinção. De um lado da sociedade em comandita simples, foram colocados os seus gestores, os seus administradores, aqueles que tocariam adiante a vida da sociedade e, obviamente, assumiriam riscos por isso. E, de um outro lado, sócios comuns, que não exerceriam a gestão, mas tomariam partido, receberiam dividendos, sofreriam efeitos da atividade empresarial, sem, entre aspas, sem, contudo, colocar o seu patrimônio em risco, sem colocar a sua família à exposição ou em exposição. Por isso, essa sociedade é marcada por essas 2 classes distintas de sócios. De um lado, sócios comanditados. De outro, sócios comanditários. Comanditários. Os comanditados são aqueles gestores, administradores, que se colocam à frente da sociedade, tomando decisões, gerindo, administrando a vida empresarial e, por isso, assumindo pessoal, solidária e ilimitadamente
as obrigações sociais. De outro, os sócios comanditários, que são sócios comuns, basicamente aqueles que participam da vida societária de maneira menos incisiva, compõem o contrato social, têm direitos e obrigações, mas não dominam, não têm a gestão, não têm a ingerência na atividade empresarial. Por isso, respondem de forma limitada. Depois nós vamos entender o que é essa limitação de responsabilidade. Então, a comandita simples se destaca exatamente por essa grande característica. Duas classes ou duas categorias de sócios comanditados, que na nossa atividade com os Playmobils são vermelhinhos, os sócios comanditários são os Playmobils verdinhos, os comanditados respondem como os sócios de uma sociedade de nome coletivo, de forma pessoal, solidária e ilimitada, com o mesmo manto transparente, enquanto os comanditários, os verdinhos, possuem aquele manto tradicional mais usado hoje, né? Aquele manto opaco, e não respondem, como regra, com o seu patrimônio pessoal. Ao contrário, respondem de forma limitadamente ou de forma limitada pelas obrigações sociais. Ok? Tudo bem? Então, comandita simples porque temos comanditados, que são os comandantes, e temos os comanditários, aqueles que, entre aspas, não comandam, mas também não colocam o seu patrimônio à disposição. Eu usei uma expressão jocosa, os comanditários não são otários, eles não colocam o seu patrimônio em risco. Quem faz isso são os comanditados, os comandantes, ok? Isso é só uma brincadeira, ok? Muito bem. Dando sequência nesse estudo da sociedade de comandita simples, em razão dessa divisão de classes de sócios dentro dessa sociedade, decorre uma série de interferências, uma série de consequências e efeitos. A primeira delas é que, nós já vimos que sempre que a responsabilidade é ilimitada, a composição tem que ser por pessoas físicas. Então, os sócios comanditados devem ser pessoas físicas. Os comanditários não, ok? Os comanditados são aqueles que vão emprestar o seu nome à sociedade, porque são eles que vão responder de maneira pessoal, solidária e ilimitada. Os comanditados vão responder de forma pessoal, solidária e ilimitada. Por isso, a sociedade em comandita simples precisa usar firma, porque vai ter que indicar no nome empresarial o nome dos comanditados. Inclusive, fizemos uma brincadeira na sala de aula, dizendo que se eventualmente houvesse algum erro de registro e que o nome de algum comanditário viesse a figurar no nome empresarial, ele responderia como comanditado e não como comanditário. Vocês devem se lembrar disso. Então, o nome empresarial é firma. Obviamente, eu não preciso dizer para vocês que o ato constitutivo da comandita simples é o contrato social. Ela é uma sociedade contratual, até porque essa divisão de classes está pré-estabelecida no contrato social. E quem vai lá declarar a sua vontade, já declara a sua vontade consciente dessa condição de ser ou comanditado ou comanditário. Ok? Independentemente dessa obrigação estipulada em contrato, quer seja comanditado, quer seja comanditário, qualquer responsabilização tem que obedecer necessariamente o benefício de ordem. Já disse isso no outro vídeo e vou repetir de novo. Qualquer sócio, em qualquer circunstância, em qualquer classe dessa, precisa obrigatoriamente respeitar o benefício de ordem. Primeiro será executada, primeiro será acionada a pessoa jurídica. Se não corresponder, se não adimplir, aí sim eu posso verificar qual é a sua estrutura para buscar dos sócios a responsabilização. Neste caso, da sociedade em comandita simples, responderão os comanditados, independentemente da desconsideração da PJ. Os comanditários poderão responder se houver desconsideração da PJ, mas isso é excepcionalmente. Nós vamos falar um pouquinho mais disso lá em responsabilidade limitada. Tudo bem? Por enquanto vamos ficar com essa classificação importante das sociedades em comandita simples. Muito bem. Uma outra questão importante
é com relação à responsabilidade. Até nós já falamos sobre isso quando vimos a classificação das sociedades, né, com relação à responsabilidade, ilimitada, mista ou limitada. A sociedade em comandita simples é o exemplo clássico de uma sociedade de responsabilidade mista. Por que mista? Porque de um lado eu tenho sócios comanditários. Esses sócios comanditários não colocam seu patrimônio à disposição. Eles respondem limitadamente. E do outro, aí sim, eu tenho sócios que vão ter afetação pessoal, que é ilimitada, que são os sócios comanditados. Ou seja, nessa mesma espécie societária, nós temos duas estruturas de responsabilidade. De um lado, uma responsabilidade ilimitada, que é dos sócios comanditados, e do outro lado, nós temos os sócios comanditários, que têm responsabilidade limitada. Então, dentro da mesma sociedade, eu tenho, de um lado, responsabilidade ilimitada, dos vermelhinhos, e do outro lado, responsabilidade limitada, dos verdinhos. Daí ser classificado, então, como nós já vimos, sociedade de responsabilidade mista. Os gestores colocam seu patrimônio como garantia. Os comanditários não colocam. Essa expressão garantia é uma forma mais simples de entendermos essa afetação patrimonial dos sócios, ok? Muito bem. E a administração, pessoal? Bom, a administração da sociedade será realizada por sócio comanditado. Se a gente pudesse fazer uma analogia, é como se eu tivesse uma sociedade de nome coletivo junto com uma sociedade limitada numa sociedade só. Isso quer dizer que, se lá no nome coletivo só os sócios podem ser administradores, aqui na comandita simples a regra será a mesma. Somente os sócios que respondem pessoal, solidária e ilimitadamente poderão realizar a administração da sociedade. Ok? Tudo bem? Então vamos lá, vamos só retomar então. A sociedade em comandita simples é uma espécie de sociedade contratual, nasce por contrato social. Tem como característica, ou que tem como característica, duas categorias de sócios. De um lado, sócios comanditados, que respondem pessoal, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Esses sócios comanditados estão sob um manto transparente naquele exercício que nós fizemos. E é exatamente o nome desses sócios que tem que figurar no nome empresarial, que vai ser na estrutura de firma. Do outro lado, detalhe, esses sócios comanditados, ou dentre esses sócios comanditados, é que será escolhido ou serão escolhidos ou administrador ou administradores da sociedade, ok? Do outro lado, uma outra categoria, uma outra classe de sócios, chamados comanditários, que não colocam seu patrimônio como garantia, como respaldo, como credibilidade dessa sociedade. Esses sócios comanditários são sócios contratuais, estão lá com as obrigações e direitos, mas não colocam seu patrimônio como garantia. Por isso, não figuram no nome empresarial, por isso, como regra, não respondem pessoalmente como regra. Depois nós vamos ver como isso pode acontecer. Não respondem pessoalmente, não têm o seu nome no nome empresarial e também não exercerão a administração da sociedade em comandita simples. Ok? Atenção! Na composição dessa sociedade, nos sócios comanditados, somente pessoas físicas. Nos sócios comanditários, é possível a presença de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Tudo bem? Ok? Como uma forma de complementação desse vídeo, pessoal, por favor, deem uma olhada nos artigos 1045 até 1051 do Código Civil. São os artigos que vão regular
as estruturas ou a estrutura da sociedade em comandita simples. Façam uma leitura rápida. Se possível, no nosso material de apoio já está, inclusive, ok? Já temos esse trechinho aí no nosso material de apoio. Mas, se possível, se você quiser, coloque as palavras-chave, as principais ideias desses dispositivos legais, junto com as suas anotações, para poder aprofundar esse estudo das sociedades em comandita simples. Vai ser muito importante que a gente entenda essas distinções, principalmente para o nosso próximo conteúdo, que será sociedade limitada, que tem uma estrutura de responsabilidade bem diferente, não vou dizer bem diferente, mas uma estrutura de responsabilidade diferente, bem diferente da nome coletivo e diferente dessa sociedade em comandita simples, ok? Então, nesses dois vídeos, nós acabamos de ver as duas primeiras espécies de sociedades contratuais. Sociedade em nome coletivo, no primeiro vídeo, e sociedade em comandita simples, nesse segundo vídeo. Agora, por favor, pessoal, nós temos ali algumas questões a serem respondidas, são 6 questõezinhas no nosso AVA, no nosso ambiente virtual de avaliação, de aprendizagem, para que a gente responda sobre esses dois conteúdos, ok? 6 perguntinhas fáceis relacionadas a esse conteúdo para que vocês respondam no AVA. Como vocês já sabem, essa atividade serve para computar a presença de vocês e a participação. Mas mais do que isso, o mais importante é que a gente consiga aprofundar e consolidar esse material. Eu espero que com o vídeo, aquelas intercorrências, aquelas interferências na nossa comunicação estejam superadas. E que por conta disso a gente possa ir e voltar no vídeo, rever, enfim, tirar todas as dúvidas para que a gente possa superar esse conteúdo e seguir adiante, ok? Fico inclusive à disposição para qualquer tipo de feedback, principalmente no nosso grupo, caso haja necessidade de algum tipo de reformulação, de apoio, de esclarecimentos sobre esses dois conteúdos que vimos agora. Ok, pessoal? Muito bem, então bons estudos, aguardo vocês lá no AVA. Um abraço!